O mercado financeiro está um pouco mais animado em relação ao comportamento da inflação. Não que espere uma reversão total de cenário, nada disso. O relatório semanal Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, apontou uma nova redução pequena da projeção de inflação para este ano, agora para 7,26% e para o ano que vem 5,4%. Também houve uma leve redução. Isso tem muita relação com a divulgação do IPCA do último mês, que veio dentro das expectativas, com uma alta de pouco mais de 0,3%. E, na verdade, a inflação tem sinalizado um impacto importante da recessão econômica. Demorou para isso acontecer, mas serviços, por exemplo, perderam muito o ritmo de reajustes, o que tem a ver com queda da demanda. É normal que isso aconteça no ambiente de queda de atividade. Demorou porque as empresas estavam encarando custos pesadíssimos, então tiveram de se adequar e não havia muito espaço para trabalhar com preços melhores, preços mais atraentes. Mas essa é a tendência. A alimentação ainda está atrapalhando, na média, a alimentação também cedeu um pouquinho, só que tem muitas pressões decorrentes de fatores climáticos. O feijão é o grande exemplo, mas de qualquer modo o mercado começa a trabalhar com essa possibilidade de uma inflação de fato melhor comportada, que possa caminhar para um patamar bem mais baixo no ano que vem. O mercado, como eu disse, espera 5,4%, mas tem uma certa influência da projeção do próprio Banco Central, da nova direção do BC, que tem como foco fazer com que a inflação caminhe já em 2017 para o centro da meta, que é 4,5%. Então, se o Banco Central fizer um esforço nesse sentido, inclusive no que se refere à política de juros, e houver um ajuste de fato das contas públicas, ainda que não viabilize superávites, aí há a possibilidade sim de a inflação ter um comportamento ainda melhor. E o mercado vai ajustando, é normal que ocorram esses ajustes semana após semana. Já em relação ao desempenho da economia, o mercado reduziu um pouquinho o tamanho do tombo que espera este ano. Já chegou a trabalhar com alguma coisa perto de 4% de retração do PIB. Agora a projeção média está em 3,3%, mantendo ainda a expectativa de uma expansão de 1% no ano que vem, expansão da economia brasileira. E é importante que a economia consiga, de fato, retomar a atividade econômica no próximo ano, porque isso pode assegurar um desempenho melhor do lado da arrecadação, da geração de tributos. Isso colaboraria para o cumprimento da meta fiscal estabelecida pelo governo. Vamos lembrar, o governo na semana passada anunciou a nova meta fiscal de 2017, prevendo um rombo das contas públicas de 139 bilhões de reais. É um dado horroroso, mostra bem a deterioração das contas públicas, só que faz diferença em relação ao déficit previsto para este ano em 170 bilhões de reais, 170 bilhões e meio de reais. Então, faz muita diferença você conseguir reduzir para alguma coisa um pouco abaixo dos 140 bilhões. Só que isso vai depender muito de aumento de receita, que pode vir de privatizações, de concessões, mas também da reação da economia, de uma geração maior de impostos. E não se descarta, inclusive, a possibilidade de o governo aumentar a carga tributária, em algum sentido, para fortalecer esse processo. Mas se a economia crescer, certamente seria um ajuste bem mais saudável do que via aumento de carga tributária. E, por fim, nós temos o mercado financeiro contando com mais um fator que pode ajudar nessa questão da inflação, que é o dólar mais baixo. O dólar, na semana passada, chegou a ser negociado de novo abaixo dos 3,30. Banco Central continua atuando para não deixar o dólar desabar, porque isso afetaria a competitividade da produção brasileira, a capacidade de expansão das exportações, só que, de qualquer modo, pelas condições de mercado, o dólar pode ficar um pouco abaixo do que se esperava. E esse dólar mais baixo pode favorecer um comportamento melhor da inflação. Então, é isso que nós temos. A economia brasileira parece que já passou aquela fase pior de crise, parou de piorar. A tendência agora é de uma certa estabilidade, com idas e vindas, mas a partir daí retomando um processo de recuperação. Quanto às contas públicas, vai demorar muito tempo para voltarmos a ter superávites, mas se o governo conseguir fazer pelo menos o ajuste proposto, já vai gerar uma repercussão muito positiva, especialmente do ponto de vista de confiança dos agentes econômicos, e confiança que também ajuda a economia a andar melhor.